ex-vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, foi eleito pelo MDB para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Hoje ele está aqui conosco para conversar sobre os desafios do mandato. Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bom, deputado? Seja bem-vindo. Estou um pouco enfermo, então esse aperto de mão depois do senhor, não, por favor. Uma benzida de vez em quando é bom. Ajuda. Peraí, até o meu microfone me abandonou hoje. Pronto, até meu microfone me abandonou hoje. Mas, enfim, seja muito bem-vindo, o senhor que sempre nos atende com os convites que fazemos. E agora estamos aqui muito felizes em recebê-lo. Depois desse momento agora, deputado, os próximos desafios, o que a gente pode esperar? Mas antes até da gente entrar nos desafios, deputado, o que a gente pode analisar desse pleito e o que está acontecendo no Brasil, na sua opinião? O senhor que veio diversas vezes falar aqui sobre a política nacional de uma maneira mais ampla, estadual e nacional. Bom, primeiro agradeço e dizer que estarei sempre aqui, quando convocado como deputado, para poder prestar esclarecimentos do exercício do mandato. Segundo, agradecer o eleitor do Rio Grande do Sul, especialmente da região metropolitana, que depositou esse voto de confiança, e eu quero fazer um convite a todos eles que me ajudem a ser um bom deputado, cobrando, sugerindo, fazendo todo esse processo coletivo. Bom, eu penso o seguinte: primeiro, as questões, as eleições presidenciais, elas sempre tomaram conta das eleições gerais, e não foi diferente nessa eleição. Então, as eleições para o Senado, para governo do Estado e para não dizer deputado, nem se fala. Deputado foi uma eleição escondida, não aconteceu. Então, foi assim que aconteceu no primeiro turno. Os extremos venceram, portanto, nós temos uma eleição, geralmente, que as pessoas não votam a favor, votam contra. Eu voto num porque sou contra o outro. Sim. Eu só espero, Bibis, que após a eleição o ganhador desse processo tenha a capacidade de olhar o Brasil como um todo. O Brasil tem grandes desafios, nós temos 14 milhões de desempregados, nós temos uma economia que vem há 4, 5 anos ladeira abaixo, nós temos um Estado emperrado em muitas coisas que precisa ser desentravado. E o Brasil é maior do que uma eleição, o Brasil é maior do que uma pessoa, do que um partido político, mas esta eleição traz algumas características muito claras. Primeiro, que acabou os partidos políticos. Segundo, essa história de fazer coligações de 10, 12 partidos para ter tempo de televisão, também ficou claro que não é o caminho da roça. Então, esses paradigmas estão colocados para os cientistas políticos analisarem para as próximas eleições. Então, as redes sociais tiveram nessa eleição um papel muito importante. Isso significa campanhas mais baratas. E, para mim, teve uma surpresa, que foi uma renovação acima daquilo que eu achava. Aliás, eu falei disso aqui, porque o dinheiro público foi drenado para quem tinha mandato. Mas mesmo com o dinheiro drenado para quem tem mandato, eu sei que na Assembleia renovou 54%. No Congresso Nacional, acho que não chegou a isso, mas teve uma boa renovação. Então, veja que o povo fez a sua revolução. Então, esta é a característica dessa eleição. Bom, deputado, o senhor já ocupou cargos em nível municipal, inclusive a Prefeitura de Porto Alegre. Agora o desafio no Legislativo Estadual. E o senhor disse muito bem da crise que passamos. Correto. Como o deputado pode trabalhar junto ao governo do Estado para superar essa crise que o Estado vive, e em um determinado momento a gente chegou a ver uma polarização. Agora a gente vê partidos que estão disputando o segundo turno que estiveram juntos durante o mandato. Correto. E agora, como esses partidos vão pensar com a Assembleia para resolver o problema do Rio Grande do Sul? Bom, Bibi, primeiro, eu vou ter um olhar por todo o Rio Grande do Sul, solidariedade com todas as regiões, mas eu vou ser um deputado bastante metropolitano, porque eu penso que os desafios dessa região são enormes do ponto de vista das cidades, das pessoas, de melhorar a vida das pessoas. Então, essa é a primeira questão. Agora, vamos lá. O Rio Grande do Sul vem arrecadando menos e gastando mais nos últimos 40 anos, talvez 35, 36 anos. Os dois que foram para o segundo turno, o meu candidato, que é o Zé Ives Sartori, e também o Eduardo Leite, são do mesmo campo político. Então, se eu juntar os votos do PT, do Jário Jorge, do PSOL, nós vamos chegar à casa dos 30%. Então, os eleitores do Rio Grande do Sul fizeram opção por esse campo político. Ou seja,
que representa o Eduardo, que representa o Sartori, que tem proximidade. Eu acho que tem uma questão que eu quero dialogar respeitosamente, é o seguinte: o novo no Rio Grande do Sul seria reeleger um governador, porque o velho vem acontecendo desde 98, quando teve a primeira reeleição. Foi com o Brito, né? O Brito não se reelegeu, e depois o Olívio acabou não sendo o candidato, foi o Tarso não conseguiu fazer o projeto, depois veio, né? Todos os que sucederam até chegar no atual governador, não houve nenhuma reeleição. Ao passo que estados como Santa Catarina, Paraná, já experimentaram esse feito de reeleger governadores. Ora, se os dois projetos são bastante semelhantes, né, e são, né, porque eu não vejo o Eduardo, por exemplo, dizer que não vai privatizar, dizer que... não vejo o Eduardo dizendo que não vai renegociar a dívida, o governador está fazendo isso, né? Então, se os dois têm projetos muito parecidos, eu acho que era de dar uma chance para quem já está no meio, né, de um processo para buscar a sua reeleição. Agora, eleição no Rio Grande do Sul, como em Porto Alegre, eu já disputei, ela é muito grenalizada, viu, Bibs? Então, chegaram os dois candidatos praticamente parelho no segundo turno, e vai sair pesquisa agora, quarta-feira sai a primeira pesquisa do Ibope, né? Tem uma expectativa grande aí o que vai acontecer, mas eu penso que a eleição será muito disputada. Quem vier a ganhar a eleição, nós estamos trabalhando para isso, mas eu reconheço, né? Eu estou fazendo aqui uma análise política, que é uma eleição difícil para qualquer um dos campos, pode dar qualquer um dos dois, né, na eleição, mas elas estão hoje muito empatadas, até porque saíram assim e não teve um fato novo até agora nessa eleição, nesta semana, para dizer, olha, alguém disparou aqui. Não, os dois começaram os programas, foi sexta-feira, hoje é segunda-feira, teve apenas 2 programas até agora. Então, mais uns 5, 6, 7 dias, nós vamos já afunilando, porque esta semana agora e na outra semana já é eleição. Então, eu diria que é uma eleição muito pegada aqui no Rio Grande do Sul. Bom, no caso da composição da Assembleia, o MDB e também o PT formaram uma bancada, são as maiores bancadas. Como é que a gente pode imaginar, independente agora de quem ganha, né? Como é que a gente pode imaginar a articulação para que, já que os dois, como o senhor bem disse, são de campos políticos muito próximos, para articular frente a uma oposição? Olha, Bíblia, só tem um caminho, não terá vida fácil o governador. Nós, se eu não estou enganado, teremos 17 bancadas na Assembleia Legislativa. Nós tínhamos 15 ou 14 na legislatura que agora termina, não é? E só tem um caminho, muito diálogo, muito diálogo. Não tem outro caminho, tem que ser, acho que pontualmente, em cima de cada projeto, e muita conversa, porque senão você não vai ter apoio para aprovar, né, as mudanças que o Rio Grande do Sul precisa, como o Brasil precisa. Então, eu não vejo vida fácil para quem vier a ser o governador, por chegou muita gente nova na Assembleia Legislativa, novas bancadas, esse calor, né, que vem da eleição, esse desejo de mudança. De uma coisa eu tenho convicção, ou nós que fomos eleitos, e eu tenho muita consciência disso, porque eu fui vereador, fui vice-prefeito, hoje sou deputado, sempre tive mandatos muito consistentes quando exerci. A Assembleia e o Congresso Nacional têm que mudar a sua postura. Não dá mais. Ou esse recado que veio das ruas, o que está aí nós não queremos. Esse discurso mole, vou para lá, vou para cá. Não, vamos enfrentar as questões. Menos leis e mais atitudes. Porque se leis resolverem o problema do Brasil e do Rio Grande do Sul, nós estamos resolvidos. Então, nós precisamos ter mais atitudes, mais diálogo, mais firmeza, não fazer oposição por oposição, tu entendeu? Mas olhar o seguinte... Qual é o interesse da população? É nisso que nós temos que focar. Então, esperem de mim isso. Não esperem de mim o discurso vazio. Não esperem de mim faz de conta, né? Quando eu digo região metropolitana, por exemplo, nós estamos atrasados, no mínimo 10, 20 anos, para integrar o transporte coletivo metropolitano. Quer dizer, tu tem que ter um bilhete único para quem sai de Canoas, de Eldorado, de Cachoeirinha, de Eldorado, e entra no ônibus em Porto Alegre, ou vice-versa, integrar com o metrô, integrar com o transporte municipal de cada município, com o metrô, com o catamarã. Quer dizer, isso é um papel que um deputado pode ajudar muito a forçar o governo do Estado tirar da toca esse tipo de processo, porque tem que haver uma coordenação política, que é o governo do Estado, através da antiga Metroplan, e tu tem que, olha, meus empresários, vamos se mexer. O caminho é você diminuir carros
e qualificar o transporte coletivo. E para tu qualificar o transporte coletivo, tu tem que ter horários corretos, ônibus limpo, tudo isso, mas tu tem que ter um preço justo e um bilhete único para facilitar a vida do cidadão. Ele tem que descer de um modal e entrar no outro modal como se fosse normal na vida dele. Não tem que estar preocupado, eu tenho que pagar uma passagem, eu tenho que pagar... Não, eu saí do modal, entro no outro e resolvo a minha vida do ponto de vista de mobilidade urbana, entendeu? Bom, agora tem uma questão que eu acho que é importante, tanto no nível estadual como no nível nacional. A gente tem a disputa no segundo turno. Bom, até que ponto o MDB, o apoio, né, do MDB ao candidato à presidência Jair Bolsonaro, pode ajudar ou atrapalhar? Como é que o senhor se posiciona nesse apoio que já foi dado do candidato Sartori? E na busca por votos, se a gente for pensar os votos do PT ou do PDT, né, Rosseto e Jairo Jorge, os dois manifestando seu apoio a Bolsonaro, como é que se pode buscar esse voto que estava de centro-esquerda, por exemplo? Bives, eu estou lá na coordenação da campanha, então quer dizer que o meu candidato é o Sartori. Ponto, é disso que eu estou tratando. Né? Eu acho que os dois candidatos foram pragmáticos nessa questão. Né? Olhando para o resultado das urnas, no Rio Grande do Sul, o Bolsonaro teve 52% dos votos para a presidência da República, se posicionaram, não é? Mas nós temos relações, né? Por exemplo, né? Aqui da cidade de Canoas, eu pessoalmente, tanto o governador, temos uma grande admiração pelo Jairo. O Jairo foi um bom prefeito dessa cidade, o Jairo foi um cara que deixou uma grande obra aqui e está havendo diálogo também com essas forças políticas, não é? Então, essa questão, né, da eleição presidencial, ela tem evidentemente um certo domínio, mas você não pode, num processo de segundo turno, numa candidatura do governador, desconsiderar todas as forças políticas. Então, nós estamos conversando com todo mundo. Aliás, posso dizer aqui que tem uma reunião pré-programada para essa semana, só não temos ainda o dia da semana e o horário, de prefeitos que não pertencem nem à coligação que nos apoiou, mas outras frentes políticas que estão dispostas a lançar apoio ao projeto de reeleição do governador Sartori. Então, essa é uma construção. Né? E construção você tem que fazer isto dioturnamente, não? Bom, eu vou deixar esse minuto final, sempre agradecendo a presença, por atender o nosso convite. Deputado Sebastião Melo, deixo esse minuto final para conversar com seus eleitores, agradecer os votos e já, de antemão, desejar um bom mandato para o senhor. Bom, primeiro quero desejar uma pronta recuperação para ti. Muito obrigado, deputado. E segundo, dizer o seguinte, que eu disse aqui no início desse processo, né? Ser deputado é ser procurador da população. Tá? E o procurador da população, ele tem que saber que quem manda no mandato é a população. É ter um cuidado com o dinheiro público, cuidar com o orçamento, né, para que ele possa ser direcionado a todos, mas especialmente aos que mais precisam. Né? Não ficar fazendo discursos vazios, apenas querendo, né, buscar votos, mas enfrentar os temas que precisam ser enfrentados. E acho que o Rio Grande do Sul vive um desafio hoje. Ou nós superamos esse processo, tu entendeu, de gargalo que tem hoje de renegociação da dívida, porque renegociar a dívida, vamos para a vida prática, né? Por que se quer renegociar a dívida? Porque eu quero mais estrada, porque eu quero botar em dia o salário do professor, o salário do servidor, os acessos a asfalto que não tem. Então, a renegociação do pacto fiscal é uma palavra solta que ela precisa ser materializada naquilo que diz respeito ao interesse do povo. Então, independente, não é? Espero estar lá com o Sartori para poder fazer isso junto com o nosso governador, mas eu penso que seja o Sartori reeleito, ou seja, o Eduardo, né, que também disputa a eleição, tem que enfrentar esse tema, porque se tu não tem uma casa resolvida financeiramente, você não enfrenta esses temas. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade. Quando tu está no SPC, numa prefeitura, no governo do estado, quem paga essa conta é a população. Então, espere de mim, primeiro, não fazer besteira. Segundo, ter um diálogo permanente, respeitar quem pensa diferente. Eu acho que isso é da riqueza da política. Acho que nós estamos vivendo uma pobreza política hoje no Brasil. Porque eu fui forjado na boa política de respeitar quem pensa diferente e na divergência você construir consenso. E é assim que eu vou me portar como deputado.
mais uma vez, um bom mandato, uma boa sorte nessa caminhada, deputado. Muito obrigado e que o senhor recupere imediatamente. Né? Muito obrigado, deputado. Seja sempre bem-vindo.